Meu primeiro casamento foi aos 19 anos. Eu casei com um homem 10 anos mais velho que eu. E eu achei que realmente ali eu estaria mudando a minha vida. Eu teria, vamos dizer assim, uma certa proteção, eu estaria formando uma família, eu iria crescer, nós íamos crescer juntos, um ajudar o outro, e isso é assim. Eu sempre falo, né, o efeito escada, né? A gente deixa o outro crescer e depois o outro nos puxa. O que aconteceu é que nós convivemos 10 anos, vivemos 10 anos, tivemos 2 filhas nesse casamento. E nesse período, ele cresceu, ele fez a profissão dele, né? E aí eu descobri a traição, mais pro final desses 10 anos. E descobri que ele já estava em relacionamento com uma ex-namorada há mais um ano. Aí eu acho que todas vocês já viveram isso. E eu fiz o que muitas mulheres fazem. Quando eu percebi a traição, aquilo, eu achei que tinha alguma coisa de errada. Ele tinha feito alguma coisa de errada. Então, era mais do que lógico que eu sentasse com ele e tentasse recomeçar, perdoasse e vamos recomeçar. E foi o que eu fiz. Eu não queria viver aquilo. Eu não queria ficar exposta àquela condição. Eu tinha 19 anos, pouco mais, né? Aí, eu não queria ficar exposta àquilo, sentei, conversei, e eu achei realmente que eu ia salvar o meu casamento, fazendo aquela situação, fazendo aquela atitude de perdoar. E sentei com ele, conversei, disse, não, vamos reiniciar, retomar, e realmente fizemos isso. Nós fomos reiniciar, né, retomar, recomeçar. Só que eu percebi que esse recomeço não foi a 2, foi a 3. O recomeço foi eu, ele e a outra. E aí, é claro, que eu vi que não ia funcionar. E esse marido também, ele não queria muito convívio com a minha primeira filha. Só aí eu já poderia ter visto que estava errado. Mas a gente acha que não, que tudo vai mudar depois. Fique atento ao sinal. Mesmo, vamos dizer, sabendo que não ia funcionar, eu não tinha naquele momento ainda a bagagem financeira não tinha caixa para sair de casa, montar um apartamento, construir alguma. E eu permaneci convivendo sob o mesmo teto por 8 meses. Eu não aconselho isso para ninguém. Se você decidir que vai encerrar, faça o mais rápido possível, resolva o mais rápido possível. É lógico, sim. Decidir que vai continuar, daí é diferente. Mas se você vai encerrar, resolva. Eu não aconselho. Porque esses 8 meses foram 8 meses de uma tortura psicológica. Por quê? Porque vinha um desdém, vinha um descaso do tipo, você não vai conseguir. Você não tem uma profissão certa ainda. Você não vai conseguir alugar nada. Você não tem fiador. Você não tem como bancar. Aquilo é uma tortura que vai, sabe, como se fosse uma faquinha que vai te enfiando ali todos os dias. E teve um momento que eu falei para mim, eu decidi para mim, chega, eu não vou me sujeitar a esse negócio. Eu não vou me sujeitar, eu vou dar vida. Isso era eu comigo. E quando eu decidi isso, muita coisa, quando eu tive essa decisão interna, muita coisa aconteceu. Eu consegui uma imobiliária que me deu um apartamento sem fim. Eu falei com uma das empresas que eu estava trabalhando, profissional liberal, né? Estava iniciando a carreira de advogado, e mostrei para eles a importância de fazer o pagamento mensal. E eles concordaram. Naquela decisão, eu tinha um apartamento alugado e um dinheiro certo todo mês. Esse meu ex-marido viajou, e no dia que ele viajou, uma das viagens dele, viajava muito, peguei um caminhão de mudança e saí. Mas o meu caminhão de mudança levou colchão, a bicama das crianças, uma TV e uma geladeira. Além das roupas, né? Roupa, brinquedo. Essa foi a minha mudança. Eu lembro do dia, eu lembro que o dia amanheceu chovendo, depois abriu o sol. Eu lembro de sair, sabe? O caminhão saindo e a chegada lá no outro prédio. Um prédio bacana, num lugar, numa área boa. E o que eu lembro mesmo é dessa primeira noite nesse apartamento. Porque estava eu e minhas filhas nos colchões, na bicama delas, elas tinham uma bicama, a nossa geladeira, que era uma geladeira antiga, né? Aquelas geladeiras ainda com a portinha redonda, não tinha espaço. E uma TV que já também já estava mais passada. Era isso. Não tinha onde sentar, era colchão. E o mais impressionante é a sensação de liberdade. Você não ter conforto nenhum, você ter colchão espalhado, porque até a bicama a gente não tinha montado. Colchão espalhado. Mas se sentir livre, se sentir inteira ali. Só que na verdade eu estava me sentindo assim, mas eu estava quebrada. E o que aconteceu? 6 meses depois, foi uma coisa assim, tempo rápido,
até porque eu já tinha ficado um tempo dentro de casa separada, né? Eu iniciei um novo relacionamento. Novo relacionamento, esse foi o meu segundo casamento, né? E aí vem a surpresa, né? Eu comecei a me relacionar e casei com um homem 26 anos mais velho que eu. Olhem bem essa situação e acompanhem essa história. Eu queria proteção. Eu queria alguém que me desse abrigo, proteção. Naquele momento eu estava passando uma série de coisas, com aquela separação que estava acontecendo, com os desafios mesmo profissionais. Eu ganhei quase um pai. E eu achei que teria uma vida bacana, porque era uma pessoa culta, vamos dizer. Culta, mas sem dúvida foi a pior decisão que eu tomei, das piores relações que eu tive. E o que é pior, no início, eu vi o sinal. Mas o que a mulher disse? Não, Tina, essa me falou isso porque não estava bem, era só hoje. Esse relacionamento se transformou num relacionamento abusivo, de abuso. Nesse relacionamento eu desenvolvi um processo de culpa muito grande. Foi um convívio de 10 anos terrível. Parte deles eu vivi em culpa, talvez para suportar aquele relacionamento. Amadas, eu casei com um narcisista. Por isso eu digo para você, se você é casado com um narcisista, você é uma mulher foda, muito foda. Narcisista nenhum casa com merda, com porcaria. Ele só vai se relacionar com quem pode. Ele vai ter muito interesse e pode dar muito para ele. E geralmente nós não percebemos que somos até melhores. Eu me sujeitei a tantas coisas que as pessoas se questionavam assim, mas ela é advogada? Com um escritório destacado? Eu me sujeitei a coisas que hoje eu até entendo. Entendo porque hoje eu sei que existe uma coisa chamada dependência, mas também sei que a gente pode superar isso. E se eu estou te contando essa história, é porque eu já passei por ela. E hoje ela não machuca. Junto com essa situação desse meu marido, eu estava também enfrentando uma outra traição, que eu considero uma das piores que eu tive, que foi a traição de um sócio, uma traição financeira. Esse sócio me deixou uma dívida de mais de 1 milhão de reais. E aí? Aí eu questionava por que aquilo estava acontecendo. Por que isso estava acontecendo. E é claro que eu não ia ficar daquele jeito. Porque eu não concebia ficar naquela condição. E eu fui buscar informação, eu fui buscar ajuda.